noite, irmãos, no precioso nome de Jesus. Amém. Deus possa continuar nos abençoando abundantemente, né? Eu gostaria de ler a Bíblia Sagrada junto com vocês, em Atos capítulo 1. O versículo 8. Todos encontraram? E depois nós vamos ler Atos 2, do versículo 1 até o 4. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Aqui era a promessa. Agora, Atos 2, versículo 1, diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia. Até aqui. Curve tua fronte uma vez mais. Senhor Deus eterno, poderoso e soberano, foi o Senhor quem inspirou homens através do teu Espírito Santo para escrever este livro sagrado e cuidou para que chegasse até as nossas mãos nos dias de hoje, Senhor. E hoje nós só podemos ler esta parte da Escritura porque o Senhor, além de cuidar deste livro sagrado, fazer com que chegasse até nós, também tocou no nosso coração e colocou a fé suficiente para crermos no que nele está escrito. Portanto, Senhor, que nesta noite, teu povo aqui reunido seja abençoado, que saia daqui nesta noite regozijando por ter estado mais uma vez na tua presença e por estar cheio da tua presença, Senhor. Nos abençoa, Pai, cumprindo em nós a tua promessa. Ajuda-nos nesta noite, uma noite tão especial, uma noite de comunhão, que possamos estar verdadeiramente em um só espírito, em um só propósito, e que o céu desça sobre este lugar, Pai, e todos que estão aqui, Senhor, possam ser, Pai, cheios do teu Espírito Santo, receber um renovo na alma, Senhor, receber, ó Pai, esta força sobrenatural que provém de Ti, este revestimento de poder do alto, Pai, pois nós pedimos e confiamos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. Graças a Deus. Eu pretendo ser breve, porque é noite de comunhão e está um tanto frio, né? Mas não quero tolher o Espírito Santo, quero que Deus conclua o que Ele tem para nós nesta noite. Me acompanha o irmão Rodomiro, que já fez a abertura do culto, né? E a minha filha, a irmã Raíssa. Pode levantar a mão, irmã Raíssa? Vou se colocar de pé, para que todos conheçam essa preciosidade, né, que Deus tem nos dado a graça. Essa foi um milagre de Deus em nossas vidas, né? Minha esposa não pôde vir, começou a dar uns sintomas de gripe e tal, daí ela resolveu ficar por casa, estava indisposta. Mas aqui estamos nós, né?
na batalha, né? Aqui, meus amados, eu quero falar nesta noite sobre depois do Pentecostes. Depois do Pentecostes. Eu quero discorrer algumas escrituras aqui e alguns parágrafos da mensagem e mostrar, trazer para a nossa meditação este fato tão especial que aconteceu aqui na instituição da igreja primitiva. Aqui foi o fundamento da igreja de Jesus Cristo. A descida do Espírito Santo, depois de ele ter dado a promessa, como nós vimos aqui em Atos 1:8, ele cumpriu esta promessa em Atos capítulo 2, quando os discípulos estavam reunidos no cenáculo, e ali veio primeiramente o som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo sobre cada um deles. Aleluia. Hoje, se Deus quiser se manifestar desta forma, ele se manifesta. Mas nós não precisamos ver línguas como que de fogo repartidas sobre cada um de nós aqui, para nós sabermos que o Espírito Santo tem conduzido nós até aqui. Aleluia. E tem nos trazido para a sua presença e tem feito nós caminhar na sua presença. Aleluia. Amém? Amém. Deus, ele está mais interessado, irmão Brana disse isso, em nos encher com o Espírito Santo do que nós de sermos cheios do Espírito Santo. E eu creio que não há ninguém aqui nesse lugar que é cristão que não deseja mais do Espírito Santo. Eu mesmo desejo mais esse poder de Deus. E você vai ver um fato interessante, que em Lucas, no capítulo 24, no versículo 45, a Bíblia diz: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Não é isso que está escrito? Amém. Isso está escrito em Lucas, mas você vai ver que logo mais abaixo, depois de Jesus ter aberto o entendimento dos discípulos e eles compreenderem as Escrituras, Jesus diz para eles assim, vocês fiquem na cidade de Jerusalém. Então a obra não estava completa, somente abrindo o entendimento e compreendendo as Escrituras. A obra não está completa somente com a revelação da palavra. Tem algo mais que Deus deseja dar. Deus sempre tem algo mais que Ele quer dar para nós vencermos este dia mal que tem vindo sobre nós. Veja, e Jesus sabia o que os discípulos iriam encarar naqueles dias. Ele mesmo diz que eles iriam ser presos, que eles iriam ser açoitados, que eles iriam ser levados diante de príncipes, diante dos governadores e diante dos sacerdotes, mas quando eles fossem levados diante desses homens, não eram para eles se preocuparem no que dizer, nem premeditar no que falar, porque na mesma hora o Espírito Santo falaria através dos lábios daqueles homens. Aleluia! Amém? Louvado seja Deus! Então, aqui nós estamos vendo que Jesus não queria que os discípulos ficassem só com a letra. Ele queria que eles fossem revestidos de uma força sobrenatural para então serem testemunhas dele, tanto na Judéia, na Galileia e em todas as nações. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E por isso que hoje nós também podemos receber esta revelação de Jesus Cristo, porque o Espírito Santo, que conduziu homens e mulheres a serem testemunhas de Jesus Cristo, tem vencido toda a afronta do diabo, e Satanás nunca conseguiu parar esta igreja de Jesus Cristo, porque ele
que está cuidando dela através do seu Espírito Santo. Porque um cristão sem Espírito Santo, sem o Espírito Santo, ele não consegue vencer o seu dia. Nenhum dos nossos irmãos conseguiriam ter vencido no seu dia, e muito menos nós, quando neste tempo muito mais do inferno foi derramado de todas as eras. O irmão Branham disse que acumulou sobre esta era, mas tem uma coisa, exatamente nesta era, o Deus Todo-Poderoso tem se derramado de uma forma sobrenatural sobre nossas vidas e tem nos feito vencer. Glória a Deus. Ninguém vence sem este revestimento de poder do alto. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há uma grande diferença entre a paz e o poder do Espírito Santo na alma. Os discípulos, eles eram cristãos antes do dia de Pentecostes. Eram ou não eram? Amém. Eles eram seguidores de Cristo. Antes deles passarem pelo Pentecostes, eles conseguiam ainda expulsar demônios, porque Jesus tinha enviado eles ali em Lucas capítulo 10, se você for notar. Jesus enviou eles de 2 em 2, enviou 70 para fazer missão. E Jesus disse: eu vos dou poder para pisar toda a força do mal. Amém? Amém. Aleluia. E eles então foram e obtiveram êxito na missão. Tanto é que quando eles voltaram com alegria, regozijando, que até os demônios, os espíritos malignos, se sujeitavam a eles. Vocês lembram dessa passagem? Amém. E daí o que acontece então? Eles estavam felizes. Até os espíritos imundos se sujeitam a nós temos poder. E Jesus olhou para eles e disse: não vos alegreis por estarem porque se vos sujeitam os espíritos, mas alegrai-vos antes pelos vossos nomes estarem escritos nos céus. Ou seja, vocês só receberam esse poder porque antes mesmo de vocês nascerem, o nome de vocês já estava escrito no livro do Cordeiro. Antes mesmo de um evangelista cruzar o teu caminho e entregar um folheto, ou convidar você para vir no culto, ou te apresentar a mensagem, o teu nome já estava escrito na eternidade. Aleluia! Então, meus amados, os discípulos tinham esta paz, resultante do perdão dos pecados, mas eles ainda não tinham este revestimento do poder do alto. Você vai ver que se eles tivessem, Jesus não ordenaria a eles para ficarem em Jerusalém. E eles foram para Jerusalém e ficaram aguardando por 10 dias. 10 dias. Até que se cumpriu essa escritura que nós lemos aqui. Aleluia! Agora, que coisa linda quando você pega esta Bíblia Sagrada e quando você lê ela desta maneira, entrando na história. Imagine você, os discípulos todos reunidos, assentados concordemente num só lugar, num só espírito, num só objetivo, querendo o céu, querendo pregar o evangelho, querendo ser testemunha de Jesus Cristo, todos num só espírito. E daqui a pouco vem aquele vento, aquele som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda aquela casa. E aí então eles viram o sobrenatural sobre a cabeça de cada um deles. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E eu creio de todo o meu coração que isso pode se repetir quando houver um grupo de pessoas reunidas no mesmo objetivo. Pessoas que entraram fracas podem ser fortalecidas. Pessoas que não conseguiam dar conta mais de viver uma vida cristã reta podem ser renovadas nesta noite. Podem ser cheias de Deus para vencer o pecado, para dar por cima da nojenta desse mundo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O que estes homens receberam
Depois do Pentecostes, eles eram cristãos. E não venha me dizer que você, sendo cristão, você nunca foi tentado. Sim, você foi tentado, você foi provado. E você desejou mais força, desejou mais poder. Aleluia. E se nessa noite você está assim, a mensagem nunca vem em vão. A mensagem nunca vem sem uma unção por detrás dela. Jesus Cristo sabe exatamente a necessidade do seu povo. Ele sabe exatamente a tua necessidade, a minha necessidade. Ele sabe o que você precisa. Aleluia. Aleluia. Ele não ia mandar nós de Araranguá para cá simplesmente para dizer assim: vamos ter mais um culto lá em Butiá. Não, tem algo sobrenatural, tem algo especial que Ele deseja deixar impregnado na nossa alma nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eles tinham a paz resultante do perdão dos pecados e do estado da justificação, porém ainda não tinham o revestimento de poder necessário para desempenharem a obra que lhes for atribuída. Você pensa que lutar com o diabo é na força do braço? O apóstolo Paulo disse que nós não temos que lutar contra carne e sangue. É contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. E tem outra coisa, é nos lugares celestiais, é onde nós estamos, em lugares celestiais. Ele nos colocou, o Senhor Jesus Cristo nos colocou assentados em lugares celestiais, para que nós possamos então vencer Satanás nesses lugares celestiais. Aleluia. Não é na força do braço. Os discípulos não iam vencer na força do braço. O Evangelho não ia vencer se Jesus Cristo não tivesse revestido a sua igreja para encarar toda a voracidade do diabo. Porque o irmão Brana disse que Satanás sempre tentou parar com aquilo. Com aquilo que? Com o poder desempenhado pelos discípulos, de maneira que cada vez que havia um milagre, cada vez que acontecia um sobrenatural, Satanás se levantava para parar, tentava colocar os discípulos na prisão, prendia, mas não adiantava prender, porque Deus estava cuidando daquela sua pequena igrejinha, para que hoje nós pudéssemos ter a mesma característica, o mesmo material, a mesma força desses homens que começaram lá no princípio e não negaram a sua vida. Este evangelho que você crê é marcado por pegadas de sangue. Homens entregaram suas vidas nas arenas, comidos por leões, queimados nas praças, para que hoje nós pudéssemos ter uma vida assim, uma vida digna, para andar pelas ruas de Butiá e olhar, o povo olhar e ver, lá vai um cristão. Aleluia! Aquele é cristão. O evangelho de Jesus Cristo não morreu. Lá vai. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Lá em Porto Alegre, o irmão andando. Alguém olha assim, lá vai o verdadeiro cristão. Jesus venceu aquele homem. Lá vai uma irmã, cabelo comprido, saia comprida. Aleluia! Recentemente caminhando. Alguém olha assim, o evangelho de Jesus Cristo não morreu. Mas ainda tem alguém que crê e vive a palavra. Glória a Deus! Aleluia! Satanás nunca conseguiu parar com aquilo e não vai parar agora, disse o irmão Brana. Veja, que coisa! Tinham a paz que Cristo lhes dera, mas não o poder que lhes prometera. Isso pode se dar com todos os cristãos. A meu ver, está exatamente aí o grande erro da igreja, porque descansam na conversão e nunca buscam até obter este revestimento do poder do alto. Meu Deus. Para ali, na primeira etapa da graça, na justificação, mas não avança para a santificação, e às vezes para na santificação, mas não avança até o batismo do Espírito Santo. Ei! Se nos tempos do irmão Brana, ele disse que a igreja necessita
de voltar a ter aquela experiência antiquada, de chorar, de orar, de clamar pelo Senhor. Imagina nos dias que nós estamos vivendo. Os apóstolos e irmãos no dia de Pentecostes receberam-no. Mas o que receberam? Que poder exerceram depois deste acontecimento? Porque milagres, logicamente, eles já faziam, mas não não tantas vezes como aconteceu depois do Pentecostes, ao ponto de eles trazerem pessoas aleijadas das cidades circunvizinhas ali onde Pedro estava, e colocavam em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro passasse e tocasse, cobrisse alguns deles. E a Bíblia diz que todos que eram trazidos das cidades eram curados. Eu gosto do irmão Branham porque daí ele diz assim: esse mesmo poder nós também temos direito. Aleluia, eu creio, Jesus. Você crê nisso? Amém. Quantos aqui creem nisso? Amém. Este mesmo poder, essa igreja de Jesus Cristo, nunca parou. Aleluia. Nunca parou. Isso é uma coisa que tem acompanhado este ministério sobrenatural. Aleluia. Mas eu creio que ainda tem mais. Tem muito mais do que isso. Eu ainda creio que vai ser determinado pessoas, vai ser trazido doentes e doentes e doentes, pessoas com cadeira de roda. Levanta e anda. É verdade. Vão levantar e vão andar. Amém. Morreu. Traz para a igreja. Vamos orar. Deus vai ressuscitar. Perna pequena, curta, no ministério de Mombrana, crescia. Aleluia. Braço, crescia. Olhos estrábicos, cruzados, o caolho. Bastava olhar para o profeta. Mas eu não vim aqui contar a história do profeta, eu vim aqui pregar a mensagem que ele trouxe para a sua. Aleluia. Amém? Mas o que eles receberam então, depois daquele acontecimento? O poder de uma vida santa. O poder de uma vida de abnegação. Veja, o poder da vida de quem leva a cruz. O poder de grande mansidão. Ei, Espírito Santo, né? Eu vou falando aqui, você vai ver se você está com falta de alguma dessas características. E ao final, se o Espírito Santo te trouxer ou te pedir para fazer alguma coisa, faça. Aleluia. O poder de grande mansidão. Está difícil grande mansidão hoje. Está difícil. Nessa correria, nessa estupidez que a humanidade se encontra, porque sim, há uma estupidez muito grande em homens e mulheres, e muitos que se dizem cristãos. E se nós não vigiarmos, meus amados, nós entraremos no mesmo processo. Nós vamos ser aquela pessoa que alguém vai olhar, ao invés de olhar e dizer assim, ali vai um cristão, ali vai uma cristã, vai olhar e vai dizer assim, esse aí é crente? Esse aí é crente? Ah, ele congrega agora aquela... Nossa, mas eu nunca vi alguém mais grosso. Nunca vi alguém mais ríspido. Nunca vi alguém mais maldoso. Não, eu não quero essa marca para mim. Aleluia. Eu quero esse revestimento de poder do alto. Ser cheio desse Espírito Santo que Deus está nos falando nesta noite. Para onde eu andar, ser amável, ter mansidão, ter temperança, ter os frutos do Espírito. Não só blá 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 blá, está cheio por aí.
Evangelho de aguinha com açúcar está cheio por aí. É verdade. Não, nós queremos aquele evangelho, aquele box sem luva. Aquele bater na cara e vermelhar assim, mas dizer assim, não, eu não nego Cristo. Aleluia. Eu quero Cristo. Eu vou viver a minha vida com Cristo, custe o que custar. Aleluia. Os discípulos eram dito para os irmãos das eras negras ali, nega Jesus ou você vai ser comido por leões. Não tem problema, o leão está com fome, tá? Então vem, leão, vem moer esse trigo aqui. Aleluia! Que Jesus seja glorificado. E aquilo caía no chão como uma semente. Morria um, nascia 10. Morria outro, nascia mais 10. Glória a Deus! Não tem um que diz: eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Aleluia! Você enfrentaria para levar adiante a mensagem Glória de a Deus. Jesus Cristo? E nós cantamos com confiança, né? Louvado seja Deus, que Deus nos dê graça, né? Ei, meu Deus! Então, eles, além de receberem esses dons acima citados, né? Este poder de ensinar, o poder de uma fé viva e cheia de amor, o dom de línguas, maior poder para operar milagres, o dom da inspiração, a revelação de muitas virtudes que antes não conheciam, o poder da coragem moral para proclamar o Evangelho e cumprir as recomendações de Cristo, custasse o que custasse. Mas o que mais veio? Receberam os dons acima, mas principalmente o poder de impressionar homens para a salvação. Este poder, por isso que Pedro, quando pregou aquele sermão ali no dia de Pentecostes, quase 3.000 almas se converteram. Ele tinha acabado de receber este poder, mas ele não desempenhou nenhum milagre ali no seu discurso. Ele não usou nenhum dom de eloquência, ele não pregou nenhum sermão polido, mas agora ele estava impregnado com esse poder que causava nas pessoas esta impressão, este poder que causava aquele desejo de salvação. Aleluia! Vocês estão compreendendo? Amém! Quase 3.000 almas. Depois, cada vez que Pedro abria a boca, que eles levavam os sacerdotes, eles pregavam no templo lá, daqui a pouco eles lançavam na prisão, mas daqui a pouco os sacerdotes tentavam interrogar eles, e Pedro dava mais um discurso ali, e aquele povo ouvindo, ansioso. No dia que aquele coxo da Porta Formosa foi curado, que entrou lá quando Pedro e João iam para o templo, na hora da oração, chega lá na Porta Formosa e tal, está aquele homem lá pedindo uma esmola, e Pedro diz: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele homem levantou e saiu saltando e entrou no templo, na frente deles. Veja a cena, aí os homens, os sacerdotes e as pessoas já rodearam Pedro. Aí Pedro diz assim: por que vocês estão olhando para mim? Não sou eu não. Aleluia! Não foi eu que dei a esse aí a saúde, não. Mas é o que está aqui dentro que deu. Glória a Deus! Porque Pedro disse: eu não tenho nem prata, mas o que eu tenho te dou. Não foi eu não, mas é em nome de Jesus, esse Jesus que vocês mataram, que vocês, mesmo Pilatos querendo soltar, vocês entregaram na mão de pecadores e crucificaram ele. Esse Jesus, no nome dele, é que essa estação. E a Bíblia diz que ali mais 5 mil. Agora, Atos do Espírito Santo 67. O mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes é o mesmo Espírito Santo hoje. Amém! Eu creio. É ou não é? Amém! Irmão Brana disse na mensagem Fundo Clamo Fundo: o mesmo Espírito Santo que guiou Simeão naquela manhã até o templo, quando Jesus foi apresentado, vocês lembram desse episódio? Amém! O profeta estava falando disso, e daí ele disse: o mesmo Espírito Santo que guiou Simeão naquela manhã ao templo,
É o mesmo Espírito Santo que está aqui nesta noite. Aleluia. Ele diz assim: não há dois Espíritos Santos. Glória a Deus. E eu creio plenamente nisso. Não há dois Espíritos Santos. Então, meus amados, o mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes é o mesmo Espírito Santo de hoje. O irmão Bruno diz assim: eu admitirei que ele tem sido pisado, criticado, mal interpretado, mal representado, e tudo mais assim. Isto é apenas o diabo simulando. Mas existe o verdadeiro, o batismo genuíno do Espírito Santo, que traz os mesmos resultados que eles tiveram no dia de Pentecostes. Eu creio, Deus. Aleluia. Você crê nisso? Amém. De todo o teu coração. Agora eu vou encerrar com isso aqui, louvado seja Deus. No dia de Pentecostes, um vento veemente e impetuoso desceu do alto dos céus e equipou cada homem com uma arma. E eu digo hoje, meus irmãos, que cada homem, seja o que for que você tenha, vamos fazer o melhor que pudermos com o que temos e lutar até o último homem, porque rompemos as linhas do inimigo. Cristo derrotou Satanás, despojou de tudo, e ele já teve, e ele hoje não passa de um blasfemador. Quando ele disser que não podemos ter outro derramamento do Espírito Santo à moda antiga. Ei, o Bruno está dizendo que quando Satanás disser que não podemos ter um outro derramamento do Espírito Santo à moda antiga, ele é um blasfemador, porque Cristo já derrotou ele no Calvário. Aleluia. Amém? Podemos tê-lo hoje, porque as linhas do inimigo foram rompidas e Deus governa e reina hoje. Aleluia. Amém? Louvado seja Deus. Você crê de todo o teu coração? Aleluia. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver aqui se eu posso ler mais um parágrafo aqui. Aquilo que tomou homens e mulheres de cabeças inclinadas e degradadas e os levou a um lugar para serem filhos e filhas de Deus, para curarem os enfermos e para concederem vida eterna, dando o Espírito Santo para crentes obedientes, homens que eram uma vez incrédulos, sendo feitos crentes e divulgando vida eterna espiritual. Vocês estão me acompanhando ainda? Aleluia. A abertura do véu naquele dia do Calvário revelou o caminho para uma vitória total. Deus nos deu os poderes do seu Espírito para vivermos triunfantemente sobre todas estas coisas. Aleluia. Nos pede simplesmente para crermos nisto. Aleluia. Agora eu quero que você se coloque de pé. Eu disse que eu não ia prolongar muito e não quero romper com o que eu falei. O mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes é o mesmo Espírito Santo hoje. Você prestou atenção na mensagem? Amém. Depois do Pentecostes, talvez você, quando saiu de casa, disse: Senhor, eu não quero que seja só mais um culto. Talvez você disse: Senhor, eu preciso de um renovo. Eu preciso de uma resposta do Senhor.